Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 5 de janeiro de 2025, a primeira edição do ano do Navegar é Preciso, de número 1262, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo, 10 horas 3 minutos. Em Lisboa, 13 horas 3 minutos. E no programa de hoje, teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Concelho de Ponte de Só. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa luta do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã quente do verão brasileiro. Como é quente sempre, o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um beijo no coração, um bom domingo a todos. E vamos lá de Notícias Lusanet, na quente São Paulo, 10 horas e 5 minutos. Em Lisboa, 13 horas 5 minutos. Única certeza na luta entre PS e PSD é que muitas terras grandes vão mudar de mãos. Carlos Moedas é o único entre os atuais responsáveis pelos 5 conselhos mais populosos de Portugal que pode ser reeleito nas eleições autárquicas de 2025, disputadas em data ainda a ser definida no final de setembro ou início de outubro. Terá de lutar por isso, pois o PS tem no topo das prioridades recuperar a Câmara de Lisboa. Distingue-se, no entanto, do independente Rui Moreira, no Porto, do também social-democrata Carlos Carreiras, em Cascais, e dos socialistas Eduardo Vitor Rodrigues, em Vila Nova de Gaia, e Basílio Horta, em Sintra, que estão a terminar o 3º mandato e não podem ir a votos. A regra da limitação de mandatos deve voltar a condicionar as alterações no mapa autárquico, ainda que as estruturas nacionais, distritais e conselhias partidárias tentem reduzir esse impacto. Muitos presidentes de Câmara reeleitos em 2021
para um terceiro mandato, cederam lugar aos respectivos vice-presidentes, e é provável que mais alguns o façam nos próximos meses. Apesar de ter muitos autarcas nessas condições, incluindo os presidentes da Câmara de Braga, Ricardo Rio, de Aveiro, Ribal Esteves, e de Faro, Rogério Bacalhau, além de já ter substituído Ricardo Gonçalves por João Teixeira Leite em Santarém, o PSD tem a ambição de reconquistar as presidências da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. Navegar é preciso. Compras de Natal registraram aumento de 15%. MBWay cresce mais de 40%. A época natalícia levou no ano passado mais portugueses a comprar nas lojas físicas e online. O consumo nessa quadra festiva voltou a crescer em 2024, registrando um aumento de 15% no número e no valor total de compras realizadas entre os dias 1º e 24 de dezembro, face ao mesmo período de 2023. O dia em que se registraram mais compras foi 23 de dezembro, com mais de 10 milhões de compras registradas, sendo que foi na véspera de Natal que se registrou o maior pico de transações por segundo, indicou a dona da MBWay, que é o sistema de pagamento por celular. Aliás, também o MBWay registrou uma subida neste período festivo, sendo uma das escolhas preferidas dos consumidores portugueses na hora de fazer as compras de Natal. Durante a época natalícia, o MBWay registrou um crescimento significativo nas transações, tanto em compras físicas, com um aumento de 43%, como em compras online, com um aumento de 44%. Os dados mostram ainda que, em termos de evolução do consumo, o comércio online manteve a tendência de crescimento ao representar 21% em valor e 19% em número total de compras realizadas entre 1º e 24 de dezembro, disse a nota da Sociedade Interbancária de Serviços S.A. Desta forma, registra-se um aumento de 30% em número e 36% em valor face ao ano anterior. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 10 minutos. No Porto, 13 horas 10 minutos. Aumenta a violência entre grupos rivais de jovens de bairros da Grande Lisboa. O relatório anual de segurança interna alerta para o aumento da violência associada a grupos juvenis e jovens, motivada por rivalidades entre grupos oriundos de diferentes zonas ou bairros da área metropolitana de Lisboa. No que respeita à criminalidade grupal, foram efetuadas 2.048 detenções, ou seja, um aumento de 13,1%. Relativamente à violência efetuada no âmbito grupal, tem-se assistido no período pós-confinamento a um acréscimo na conflitualidade e no nível de violência empregue, refere o relatório referente a 2023, entregue na última semana pelo governo na Assembleia da República. O documento destaca ainda as dinâmicas decorrentes de grupos juvenis e jovens e as que envolvem grupos criminosos organizados, em especial os que se dedicam ao tráfico de droga. Segundo o relatório, a criminalidade grupal, definida como um cometimento de crime por 3 ou mais suspeitos, aumentou 14,6% em 2023, registrando um total de 6.756 ocorrências, o valor mais elevado desde 2014. Também a delinquência juvenil, que compreende crimes praticados por jovens entre 12 e 16 anos, registrou um aumento de 8,7%, num total de 1.833, número mais alto desde 2017.
No âmbito da criminalidade grupal, refere o relatório, os suspeitos são jovens com idades compreendidas entre 15 e 25 anos de idade, sendo um fenômeno que tem tido uma considerável expressão na área metropolitana de Lisboa. Navegar é preciso. Fernando Gomes assume que mentalidade ganhadora é o maior legado que deixa na Federação Portuguesa de Futebol. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, considerou na última quarta-feira que a convicção de que é possível entrar sempre para ganhar é o maior legado que deixa no organismo, que abandonará em fevereiro. Abre aspas, quando ouço falar em legado, esse talvez seja o maior. Sabemos que é possível entrar sempre para ganhar, escreveu Fernando Gomes, agora candidato ao Comitê Olímpico de Portugal, na mensagem de Ano Novo, divulgada na página oficial da Federação Portuguesa de Futebol. O ainda líder do organismo que tutela o futebol nacional lembra que em 2025 Portugal lutará pela organização da Euro 2029 de seleções femininas e garante: sei que a Federação Portuguesa entregará a melhor candidatura já submetida a um torneio como este. A Federação Portuguesa de Futebol está capacitada, como demonstrou ao longo dos últimos anos, para vencer qualquer desafio. Temos treinadores, jogadores e colaboradores do mais alto nível, pessoas que sabem o que significam representar Portugal em cada momento. A organização é sólida, está dotada de infraestruturas, valores e capacidade econômica para desempenhar de forma brilhante a missão que lhe compete, escreveu Fernando Gomes. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h14. E em Ponte de Sor, que será um conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13h14. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para o seu primeiro evento de 2025. É a terceira noite de fados com a fadista Ana Carla Lemos. O evento acontecerá no sábado, dia 25 de janeiro, a partir das 19 horas. No cardápio, como entradas, frios, pães tremoços, bolinho de bacalhau e batata temperada. Prato principal, arroz branco, bacalhau amaldoronquense e escalope de filé mignon. Os convites individuais custam R$ 150. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia entrada, crianças até 8 anos não pagam. As bebidas serão cobradas à parte. As reservas de convites devem ser feitas através do WhatsApp no número 971339196. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final notícias Luzanet, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Ponte de Sor. Na história dos castelos portugueses, hoje o último capítulo do Castelo de Penas Roias. Nos descontos, tudo sobre o futebol português, Benfica, hein? E também sobre a nossa Lusa do Canindé, mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho com a gente aqui no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 5, fazendo aniversário, a cunhada do Emílio, a Camila, um beijo para ela. No sábado, dia 11, a minha prima, Rosane Souza, também fazendo aniversário, um beijo para ela também. E para você aí, tá fazendo aniversário essa semana?
Um grande abraço, muitas felicidades, muita saúde, um ano de 2025 repleto de sucesso, porque agora nós vamos ouvir na voz de Paulo Alexandre, Verde Vinho. Essa é linda, vamos lá. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de brava emoção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com este vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Falou-me então daquele dia triste o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos. Estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los até mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos viajar até Ponte de Sor.
Exatamente. Integrado no distrito de Porto Alegre, o Conselho de Ponte de Sora abrange uma área de 840 quilômetros quadrados, distribuída por 7 freguesias. Faz fronteira a norte com Gavião e Crato, a leste com Alter do Chão e Avis, a oeste com Abrantes e Chamusca e a sul com Coruche e Moura. Zona de instabilidade de fronteiras durante a Reconquista, Ponte de Sor, inicialmente patrimônio dos Templários, foi reconquistada pela Ordem de São Bento. O seu primeiro foral foi outorgado pela sede Évora em 1161, mais tarde confirmado por Dom Manuel a 29 de agosto de 1514. Na Idade Média, a ponte construída sobre a Ribeira de Sor ruiu, trazendo isolamento à povoação, sendo que apenas no reinado de Dom João VI foi construída uma nova ponte. Ponte de Sor foi elevada à categoria de cidade em 1985. Nelson, já chegamos lá no distrito de Porto Alegre. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Ponte de Sor? O principal acesso é a Estrada Regional 244, que liga Avis à Ponte de Sor. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? Bom, destacamos particularmente a zona ribeirinha de Ponte de Sor, bem como a barragem e albufeira de Montargil. A nível de patrimônio arquitetônico e monumental, destacamos a Ponte de Sor, a igreja matriz do século XVII e as capelas de São Pedro e de Santo Antônio. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Ponte de Sor? Destacamos os bordados, as rendas, as malhas, a cestaria de vime, os trabalhos decorativos de cortiça, de mármore e de madeira. E o que temos de festas e eventos, Lourenço? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora dos Prazeres, no primeiro domingo de maio, a festa de São Pedro, 29 de junho, e a festa da Farinha Branca, no primeiro fim de semana de julho. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Ponte de Sor. Destacamos a sopa de peixe, a carpa assada, a lebre com feijão branco, o ensopado de borrego, as migas, o entrecosto e a carne de porco. E os docinhos, Nelson? Aí temos o doce de amêndoa e de gila. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Ponte de Sor, consulta que site, hein? Vai lá no site oficial da Câmara Municipal de Ponte de Sor, o endereço eletrônico é www.cm-pontedesor.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Ponte de Sor. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. E depois de viajarmos até Ponte de Sor, vamos agora continuando a falar da história de Portugal, falando dos castelos. Qual castelo estamos falando, Lourenço? Hoje o segundo e último capítulo do Castelo de Pennas-Roias. Pois é, e sob o reinado de Dom Sancho I, empreendeu-se novo esforço de repovoamento da vila,
que passou a sede do concelho. Nesta fase, a ordem deslocava a sua atuação mais para o sul, para a Beira Baixa, tendo recebido os domínios de Idanha a Velha e de Monsanto em 1165 e uma parcela junto à Vila Velha de Ródão em 1199. O castelo dominava, à época, a pequena povoação de Penasróias, ligeiramente afastada. Posteriormente, sob o reinado de Dom Afonso III, a vila encontrava-se referida nas inquirições de 1258, tendo recebido carta de foral juntamente com Mogadouro em 1272, foral esse renovado a Penasróias no ano seguinte. Diante da extinção da Ordem do Templo, Dom Dinis transferiu os domínios de Penasróias para a Ordem de Cristo em 1319, acreditando-se que tenham tido lugar trabalhos de recuperação e reforço das defesas à época. Já em 2 de fevereiro de 1457, foi confirmada pelo rei Dom Afonso V de Portugal a compra da vila de Penasróias e do castelo de Penasróias por Álvaro Pires de Távora, a Rui Gonçalves Alcoforado, cavaleiro e criado do Conde de Ourém. Já em 1512, Dom Manuel I concedeu-lhe o foral novo. Em 1977, vieram à luz restos das colunas quando se lavrava um campo próximo. A intervenção do poder público fez-se sentir entre 1977 e 78, quando foram procedidos trabalhos de consolidação e reparos das muralhas e na torre de homenagem, a cargo da direção geral. Do antigo Castelo Templário são visíveis atualmente apenas uma torre, fechada ao público, e os vestígios das antigas muralhas e cubelos medievais. O castelo, vizinho à povoação, foi erguido em estilo românico, tendo as suas muralhas sido reforçadas por 4 cubelos, 2 facetados e 2 cilíndricos. Ao centro da Praça de Armas ergue-se a torre de homenagem de planta quadrangular com 5 metros de lado em aparelho simples de xisto quartzítico, argamassado. Nos alçados leste e sul rasgam-se janelas em cantaria. Ao oeste rasga-se a única porta a 6 metros de altura, também em cantaria. Era primitivamente acedida por uma escada de madeira amovível. No lintel escreve-se a cruz pátria templária e uma inscrição epigráfica que é traduzida como: Gualdim Paz, mestre-geral dos Templários, mandou fazer o castelo de Penasróias, iniciando os trabalhos a 4 das calendas da era de 1204, sendo freires assistentes Frei João Francisco, fonte da datação normalmente aceite de 1166 da era cristã. Internamente, a torre era dividida em 3 pavimentos. Próximo a esta torre existe uma pequena torre circular com uma base em talude de execução recente. A povoação foi outrora envolvida por uma cerca amuralhada. Olha aí, então dissecamos tudo aí sobre o castelo de Penasróias. E olha que a gente está falando aqui há anos, Lourenço, dos castelos portugueses, e quase não repetimos o castelo, hein? Olha só a quantidade de castelo que temos em Portugal e na Europa toda, né? Então, esse castelo de Penasróias, que agora só sobrou praticamente a torre de homenagem, é mais um desses belos monumentos históricos que estão lá em Portugal para serem visitados. E lembrar que os portugueses da época lutavam pela sua vida e pela defesa da terra portuguesa diariamente. Então é isso. Semana que vem teremos mais história de Portugal, Lourenço. Navegar é preciso.
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos com eles aqui agora conosco, Emídio e Camões. Primeiro, bom dia do Emídio, em seguida do Camões. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lourenço, Nelson, Camões, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Emílio, bom dia, Camões, e vamos lá falar do futebol português que está pegando fogo. Emílio, primeiro vamos começar a falar do seu velho amigo, o Sérgio Conceição, que sucede o Paulo Fonseca no Milan, né? Muito amigo você. É verdade, essa semana o Paulo Fonseca foi demitido do Milan. Ele tinha no contrato uma cláusula que constava, caso a demissão acontecesse antes de 6 meses de início de contrato, ele não receberia os 4 milhões que ele teria direito se fosse demitido após os 6 meses, 4 milhões que equivale ao prêmio do contrato inteiro, receberia só o valor correspondente a um ano de contrato. Então ele recebeu 1.700.000 euros, ele que estava em constante atrito com Rafael Leão, com Theo Hernandes e outros jogadores, principalmente por relegá-los ao banco. Caiu fora o Paulo Fonseca, foi contratado para o seu lugar o Sérgio Conceição, que estava sem clube desde que foi dispensado do Porto, já há 6 meses. O Sérgio Conceição foi contratado a princípio por uma temporada e meia. Se ao final dessa temporada e meia ele for demitido, não tem direito a receber coisa alguma. Se ele continuar, aí recebe. Ele vai receber, junto com sua comissão, por essa temporada e meia, 1,5 milhão. E se continuar, aí a coisa vai para 3,5 milhões, se ele ficar além de uma temporada e meia. Ele estreou essa semana pela Supertaça da Itália, que está sendo disputada na Arábia, contra a Juventus do seu filho, Francisco Conceição, que no aquecimento se contundiu, não foi a campo. A Juventus abriu o placar logo aos 21 minutos, dominou o jogo amplamente na primeira etapa, até metade da segunda etapa, quando aos 26 foi assinalado um pênalti para o Milan empatou, 2-3 minutos depois, virou e conseguiu garantir a presença na final, que acontece amanhã, frente à Inter de Milão, que também nessa semana, no outro jogo, bateu a Atalanta por 2-0. Então o Sérgio Conceição está chegando aí e pode, em 2 jogos, já conquistar uma taça para o Milan, pessoal. E logo contra a Inter, né? Lá o Inter e o Milan, uma briga regional das mais renhidas lá da Itália, né? Vamos ver se o Sérgio Conceição já entra com o pé direito, né? O Paulo Souza ficou quanto tempo lá no Milan? Paulo Fonseca, aliás. Ele ficou 6 meses menos um dia. Eles o demitiram justamente à véspera de completar 6 meses para não ter que pagar os 4 milhões. Olha, será que isso vai acontecer com o Rubem Amorim lá no Manchester, Emílio? Olha, não sei não, mas se o Manchester em janeiro não fizer umas boas contratações e não limpar a casa, eu acho que o Amorim vai pegar a viola e vai embora. Será que agora, tem uma cláusula dessa lá com ele também? Pode ser que ele volte para o clube do coração dele, né? O amado Benfica, que volte para o Benfica.
Olha, vou te falar, tá feia a situação lá pro Amorim. E hoje ele tem um joguinho peradoce, né? Ele vai jogar contra o Liverpool. Lá em Como eu disse Liverpool. para vocês, ele não perdeu ontem porque também não jogou. Essa pérola foi do Camões para mim. O Camões está secando o Amorim. Ficou com raiva do Amorim, hein, o Camões? Não, eu fiquei com raiva, não. Eu acho que qualquer profissional, qualquer pessoa pode almejar sempre o melhor para si. Tá? Só que se ele já estava pensando, ele nem começava. Era isso que ele tinha que ter feito. Ele não começava e falava: ô, Baganga, eu vou embora, já te dei muita coisa que você nem merecia, mas agora eu vou embora. Vou pegar minha viola e vou embora. Era isso que tinha que ter feito. Porque entrava outro técnico, contratava os jogadores que ele achava que deveria contratar e não jogar agora com os jogadores que ele contratou. Eu acho que devia existir uma lei na FIFA, na UEFA, assim como existe na janela de transferência, né? Um jogador pode ser transferido fora da janela. Eu acho que deveria existir uma lei que impedisse o técnico de sair dentro dessa janela. O que ele fez, sair no meio do campeonato, para mim foi um desserviço. Realmente tumultuou bastante o esporte e ele, sinceramente, não vou falar em termos de dinheiro, que ele deve ter ganho muito dinheiro, mas hoje, sinceramente, trocar o Sporting pelo Manchester United, né, eu acho que não é um bom negócio, né? O Manchester está assim derretendo, né? Enfim, vamos ver o que o tempo reserva para eles, né? Bom, Emílio, antes de falarmos aí do campeonato, vamos falar alguma coisa aí da Taça de Portugal, né? A Taça de Portugal continua a sua quinta eliminatória. O Sport já fez alguns jogos, né? Tivemos 2 jogos, o Sport do Rebordosa. Semana que vem, dia 12, Elvas e Guimarães, Casa Pia, Rio Ave, Gil Vicente, Moreirense. Dia 14, Farense, Benfica. Dia 15, Braga e Lusitano de Évora. Lembrando que o Sport, São João Ver e Tirsense, aliás, Rebordosa não, Tirsense, já garantiram vaga para a próxima fase. Então a taça começando a se afunilar aí, né? E a da Liga também, né, Nelson? A da Liga tem jogo aí dia 7 e dia 8, né? As semifinais, né? A Taça da Liga, Sport né? de Porto, Benfica e Braga, não é isso, Lourenço? Isso, tá aqui na tela para os nossos internautas. Dia 7, às 19h45, Sporting e Porto. E no dia 8, no mesmo horário, Benfica e Sporting de Braga. Fala, Camões. Lourenço, aliás, essa é a taça mais previsível. Ela é a Taça Lucílio. Você sabe por que Taça Lucílio? A Taça Lucílio, o Lucílio era um árabe que só enxergava vermelho, sabe? Vermelho. Aí ela virou Taça Lucílio. Taça Lucílio, rapaz, mas ela de lá para cá é sempre a mesma semifinal e sempre a mesma final, amigo. Sempre. É sempre a mesma. Não muda nada. E mundialmente, perante o calendário da FIFA, Mundial de Clubes, tudo isso, eu prevejo aí que essa taça mundialmente não dura mais 2, 3 temporadas, não. Deve ser extinta. É bem provável, viu? Bem provável. Bom, agora sim, vocês já falaram aí do esporte, né? Você tem notícias aí do esporte, Emílio? O Gyökeres terminou o ano de 2024 como artilheiro do planeta. O rapaz fez nada mais, nada menos do que 62 gols em 63 jogos, 52 gols pelo Sporting em 56 jogos e 10 gols pela Suécia em 7 partidas. Olha, é um caso a ser estudado, hein? Eu não sei qual tem sido os recordes aí, né? Mas ele fez quase um gol por jogo. 62 gols em 63 jogos. É um número impressionante desse sueco que está sendo disputado aí nos bastidores, né? E aí, Emílio, e o Rui Borges, hein? Rui Borges, que assinou contrato com o Sporting, né? Ele tem uma cláusula rescisória fixada em 20 milhões de euros, contrato até 2026, com mais um ano de opção, dependendo das metas alcançadas, dependendo dele querer também do Sporting.
Você tem notícias aí também do Anthony Lopes, o Emílio? O lá do Anthony Lyon? Lopes, que foi garotinho para a base lá do Lyon e agora recentemente foi alijado a nem terceiro goleiro. O que ele sofreu lá foi uma coisa realmente inconcebível. Finalmente, o Anthony Lopes assinou com o Nantes até o final da temporada, com mais 2 anos de opção, caso haja interesse das partes. E o Arthur Jorge pegou a mala e foi Como embora tava- para as Arábias, né, Como era Emílio? previsível, desde o começo, né? Ao meio do campeonato, ao final do campeonato, perguntavam se ele ia continuar ou não. Ele nunca disse que sim, nem que não, mas isso era um indício claro de que ele não ia continuar. Ele já tinha contato lá atrás dos árabes e realmente rompeu o contrato com o Botafogo. Especula-se muita coisa. Especula-se que o Al Rayyan vai pagar a multa rescisória, mas o que se sabe nos bastidores é o seguinte: o Arthur Jorge tinha um prêmio de 1,5 milhão de euros caso conquistasse a Libertadores e mais 1,5 milhão de euros caso conquistasse o Brasileirão. E a multa rescisória dele é de 3 milhões de euros. Então especula-se que ficou elas por elas, ninguém paga nada e ele está livre, já assinou com Al Rayyan. O Arthur Jorge, que fez 55 jogos pelo Botafogo, venceu 31, até que a margem de vitórias não foi tão grande, mas o objetivo foi alcançado. 2 taças, 2 títulos, só não foi feliz no Mundial Interclubes. Fala, Camões. Realmente, o Camões, eu particularmente gosto muito do Arthur Jorge, eu acho ele um treinador muito inteligente, é um cara que mostrou a sua capacidade. Ele fez bem de ir embora, o Camões? Mais uma troca de dinheiro. Porque se for olhar, eu não conheço esse Rayyan, não conheço. Rayyan, o único Rayyan que eu conheço é o Zócolo. Eu não conheço mais nenhum. Mas, sinceramente, é o Botafogo, amigo. Se fosse time por time, era o Botafogo. Era o Botafogo. Mas e a grana, hein, Camões? Mas é mais um negócio de dinheiro. É outro Amorim da vida. Eu, particularmente, estou com o Camões. A chance dele se projetar e conseguir até auspiciar coisas maiores a nível mundial seria grande se ele continuasse no Botafogo. Mas que o Camões falou, assim como o Amorim, ele preferiu o Dindim e foi embora. Mas aqui no Brasil, né, Nelson, o Jorge Jesus fez a mesma coisa, ganhou os títulos e vazou. O único técnico português que ganhou e permanece até hoje é o Abel Ferreira, né? Exato, Mesmo porque lá o Palmeiras e a Crefisa lá estão bancando a manutenção do Abel Ferreira. Tanto é que alguns clubes aí da Europa já tentaram. O salário dele é enorme, né? O salário dele é salário europeu. Então, está nos padrões. Por isso também, viu? Por isso que ele não foi embora. Exatamente. Mas o Arthur Jorge aí, acho que ele fez as continhas dele e falou: olha, é a minha aposentadoria, né? Ele deslanchou aqui agora no Botafogo, tudo bem. Mas ele saiu do Braga e não era lá essas coisas, não, hein? Era um técnico regular para bom, mas não era nada. Aqui realmente ele mostrou conhecimento de causa, mas não era lá essas coisas. Então, o que ele falou? Quer saber de uma coisa? Deixa eu ganhar dinheiro, daqui a pouco eu começo a tropeçar, volta ao meu normal, então vou ganhar dinheiro lá fora. Foi isso aí. Ia acontecer exatamente isso. O Botafogo provavelmente vai se desfazer de alguns jogadores, o Luiz Henrique deve ir para a Europa, e aí o nível do Botafogo não vai ser o mesmo, né? E a competitividade aí esse ano no Brasileirão, tem times como o Cruzeiro aí, estão se reforçando, vai ser mais difícil de manter o nível. Então ele falou, opa, já vou sair em alta, né? Porque aí a torcida, o time vai tomar pau e a torcida vai começar a me chamar de volta. Volta, tu! O Cruzeiro tá muito... Nelson, Emílio, Lourenço. Aí também o Testa lá também levou algum, amigo. Porque ele sabe que ele levou uma no fundilho do Benfica e veio para cá. Agora, ele trouxe jogadores que estavam parados na Europa dele, que ele tem outros clubes na Europa também, trouxe-os para cá, projetou-os, agora mandou-os de volta e vendeu lá uma grana muito boa. Ali não tem inocente, todo mundo está ganhando. O John Textor quer dinheiro. Ele ganhou aqui, agora vai para a Europa, faz os jogadores triplicar o valor de mercado e assim vai. Ele quer grana. E até o Botafogo ganhou.
Até o Botafogo ganhou, que ganhou 2 títulos que já não ganhava há muito tempo. Pois é. Não, mas a verdade é que ele investiu muito bem, tanto é os resultados estão aí. Ele, do time titular de 2023, ele trocou 9, um time bem melhor que o anterior, e agora ele vai vender e vai repor da mesma maneira, pode ter certeza. Estrelas, digamos a verdade. Oi, Emílio. E soube investir sem grandes estrelas. Sim, ele realmente tem alguém que sabe olhar e peneirar os jogadores lá na Europa que estão meio devagar, e ele vem aqui e faz sucesso. E com certeza ele vai investir e o Botafogo vai vir forte para 2025, pode ter certeza. Vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer lá na Arábia, né? Agora sim, vamos falar... Né? Catar. Oi, Emílio. É no Catar. No Catar? Ele é do Catar? A rainha do Catar. Então ele vai catar dinheiro lá. Vamos ver. E essa foi grave, hein? Vamos de Superliga, que acho que é melhor. Superliga de futebol, Emílio. A 16ª jornada terminou na segunda-feira. O Lourenço tem os resultados aí, Lourenço? No domingo, né? Vamos começar pelos resultados do domingo. O Rio Ave venceu o Nacional por 2-1. O Farense empatou 2-2 com o Guimarães. O Braga perdeu em casa para o Casa Pia por 2-1. E no jogo da rodada, o Sport venceu o Benfica por 1-0. Na segunda-feira, fechando a 16ª jornada, o Famalicão perdeu em casa para o Santa Clara por 2-1. Quer comentar sobre o Benfica e Sport, Emílio? O Sport, que com a estreia do Rui Borges, foi para cima, atuou sob pressão do primeiro a último minuto, no começo do primeiro tempo, né? E essas jogadas que já estava acostumado a fazer com o Win, parece que ressurgiram, e o Sport foi lá, fez um gol, poderia ter feito mais 2 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Rui Borges resolveu tirar o pé do acelerador, segurar o resultado, quase tomou um golzinho, mas garantiu a vitória, que é o que interessava num clássico contra o Benfica. Ô, Camões, você falava que o Sport ia perder, mesmo estando mal, historicamente tem aquela dita, né, que o time que está pior acaba vencendo, mas o Sport jogou muito bem, relembrando a época do Amorim, né, a época recente do Amorim, e, olha, amassou o Benfica no primeiro tempo, e como o Emílio falou aí, podia ter virado 2 ou 3 gols de diferença, né? Não, eu disse, Nelson, o seguinte, que quem está pior nesse clássico, normalmente costuma ganhar. E Pois deu a é. lógica. Não deu Deu a a lógica. lógica. Não deu a lógica. Agora, eu depois, quando comentar o jogo do Sporting na outra rodada, eu vou falar uma coisa que é grave e aconteceu nesse jogo. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos de 17ª. Sim. A 17ª jornada começou na sexta-feira com 2 jogos, né? O jogo do Nacional com o Porto, aliás, está difícil de jogar lá na Madeira, né? Eu Impressionante. não sei, Lourenço, por que a federação tem de insistir marcar jogo para esse horário? Já cansados, mais de 20 vezes aconteceu isso por causa do nevoeiro. Agora, os idolatrados, iluminados, resolveram marcar o jogo para o dia 15, a 13h de Portugal, que com certeza o nevoeiro não estará presente. Então, por que eles não fizeram isso tantas outras vezes? Não é a primeira vez, né? Já esse ano aconteceu a mesma coisa no jogo com o Benfica, né? Exatamente. Aí também na sexta-feira, o jogo que o Camões está louco para comentar, o Guimarães recebeu o Sport, e que jogão, hein? O Sport acho que estava perdendo de 3, né? Não, contrário. O Guimarães... O Guimarães estava ganhando de 3 do Sport. Não, contrário. Não. O Sport fez 1-0 a 2 minutos. O Guimarães empatou aos 8 de falta, numa colaboração do goleiro, que se posicionou mal e atrasado foi para a bola. Aí, aos 9, o Gyökeres fez 2-1. Segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Sport, mais uma vez, fez 3-1. Aí, a zaga do Sport, que é uma piada, né? Juntou os 3, não dá 1. Aí eles foram para cima, fizeram 3-2.
E fizeram 3-3 e fizeram 4-3. Nesses 3 gols que fizeram, em 2, pelo menos, nós tínhamos 6 a 7 jogadores do Sport, que 3 deles, os caras foram lá e fizeram. Aí no final o Sport empatou, não é isso, Camões? O Emílio anda pegando muito no pé da zaga do Sport. Mas essa zaga era que jogava com o Amorim. O que eu percebi. Gonçalo Inácio estava titular. Peraí. O que eu percebi é o seguinte, e já aconteceu com o jogo do Benfica. Amigo, quando o Ilman e o Morita estouram, pronto, o Sporting acabou. Aconteceu com o Benfica, no segundo tempo o Benfica, esses 2 jogadores estouraram, o Benfica foi para cima. Ontem, no segundo tempo, depois, quando acabou, o Ilman estourou e o Morita estourou porque ele estava vindo de lesão, os caras foram para cima e aí foi fácil. Teve a conivência da zaga? Teve. Mas esses jogadores são fundamentais. Esses 2 jogadores são fundamentais no meio do campo. Mas isso mostra, Camões, isso mostra o que eu estou falando. Se não tem esse meio de campo forte, a zaga passa quem quiser, Camões. Eu acho que o Diomandé e o Saint-Just, principalmente o Saint-Just, não dá para jogar no Sport. Sinceramente, o Quaresma também me parece fraco. É bom, mas é muito imaturo, é novinho, tem que ser banco por um tempo. O Sport precisa de um xerife, Nelson. O Emílio, o Sport tem o menino aí que você falou. O Gonçalo Inácio está contundido. Gonçalo Inácio, um belíssimo jogador. E tem o Debassi, que eu acho que é melhor do que os outros 2 também. Então, essa defesa do Sport não é lá essas coisas. E o goleiro também, sinceramente... Saiu o Coates, ficou um buraco lá atrás. Isso, é isso aí. O que o Sport está sentindo é um jogador do nível do Coates. Que saía do campo com a cabeça inchada de tanta bola que ele tirava. Agora, sinceramente, aquele 4º gol lá parecia gol de racha de várzea. 7 jogadores do Sport, 3 dos caras. Fala, Camões. Ô, Nelson, só que esse jogador que a gente quer, eu também quero. Isso nessa abertura de janeiro, é que nem você achar uma pepita de ouro na Paulista, pô. Porque isso aconteceu, sabe? Aconteceu uma vez, ô Nelson. Aconteceu uma vez. Aconteceu quando o Sporting achou um tal de André Cruz, e naquele ano o Sporting estava mal e com ele foi campeão. Sim, era um bom jogador. Agora, o outro que eu acho que já deu o que tinha que dar, sinceramente, é o Morita. Eu acho ele um jogador nota 5. O Sport tinha o tal do uruguaio lá, o Ugarte, que era um belíssimo volante. É um belíssimo volante. E agora tem o Morita, né? O Morita... Pra pôr o Morita, né? Põe de titular o Max Araújo, pô. Pô. Então, o Sport tem um ataque dos melhores. Hoje em dia, pô, o Gyökeres fez 3 gols. O cara é incrível. É um tanque, né? É um jogador muito bom. O Harder ainda não decolou. Não sei nem se vai decolar. Mas ele acabou desviando a bola para o Trincão fazer o gol, ou seja, é um brigador lá dentro. O Trincão tá jogando muito bem, aliás, fez um golaço, o Trincão, hein? Aquele 4º gol do Sport, foi um golaço. E o Guimarães está mostrando que, olha, tem um belo time, viu? Apesar de ter perdido aí o treinador, ele mostrou fibra, foi para cima e não ganhou do Sport por pura sorte do Sport, só isso, né? E aí... Tem um belo time, não. Tem um belo ataque. Porque a defesa também é uma baba, amigo. Outra coisa, Nelson. Contra o Sporting e sofreu dois contra a semana passada. Outra coisa, Camões, você falou que esse era o time do Amorim, vírgula. O Amorim não colocava o Ruma e o Morita juntos. Ou era um ou era outro. Quem ele colocava titular era o Max Araújo e o Ruma. Nunca o Morita e o Ruma juntos. E aí dá o que dá, né? O fato é que foi um belíssimo jogo, um jogo com variantes incríveis, muitos gols, e o Gyökeres já começando o ano em alto estilo. Olha, o gol do Trincão
E, se não me engano, o segundo gol do Sport foi uma pintura, uma tabelinha. Sim. Tome lá da cá de cabeça, vai tic-tac, um golaço. Sim. E o Sport, sinceramente, a hora que estava 3-1 para o Sport, eu acho que o Sport já achou que já tinha ganho o jogo. Entendeu? Aí começou a dar moleza. Aí ele tomou tirou segundo... o Kenda, o Camus não concorda. Ele tirou o Kenda, colocou o meio-campista. Não era hora de tirar o Kenda. Era hora de, naquela hora, tirar o Morita, não depois. Tira o Morita e põe o Max Araújo. Ele tirou o Kenda, deu espaço para os homens atacar e deu o que deu. E o Pote está machucado? Tá machucado. Bom, o fato é que o campeonato vai pegar fogo, o Porto não jogou por causa do nevoeiro e o Porto pode ser o líder. É só ganhar do Nacional. O Benfica também não jogou. Por causa do Lages. Vamos aos resultados de ontem, da 17ª jornada. O Moreirense empatou com o Avsad 1-1. O Benfica perdeu de novo. Fechou o ano passado com derrota e abriu o novo ano com derrota, hein? A coisa tá feia lá. No Benfica caso, 1, Braga 2. A finalzinho da noite, o Boa Vista, que agora é o lanterninha do campeonato, coitado do Boa Vista, perdeu mais uma em casa por 3-1 para o Arouca. Hoje ainda teremos Santa Clara Farense, Casa Pia Famalicão, Estrela Amadora Estoril, e a 17ª jornada termina amanhã, dia 6, com Gil Vicente e Rio Ave. Lembrando novamente que o jogo do Porto com o Nacional vai ser retomado no dia 15 de janeiro. 1h da tarde do Brasil. O Emílio e Camões Lourenço, o Boa Vista conseguiu perder em casa por um adversário direto. Então, a situação que o Arouca está brigando lá embaixo também. Então, o Boa Vista, olha, que abra os olhos, né? Porque tá O Arouca mandou 4 embora. Classificação, rapidamente aqui, porque o tempo urge. O Sport ainda lidera com 41 pontos. O Porto, com jogo a menos, tem 40. O Benfica, 38. O Braga subiu para o 4º lugar com 31. O Santa Clara está em quinto com 30, Guimarães 25, Casa Pia 23, Moreirense 22, Famalicão e Rio Ave com 19, Gil Vicente com 18, Estrela Amadora 16. Com 15 pontos nós temos 3 equipes, o Avsad, o Estoril e o Arouca. O Arouca é o primeiro aí fora da zona da degola. Abrindo a zona da degola, temos o Farense com 13 pontos, ainda joga. O Nacional, também com jogo a menos, que é o jogo contra o Porto, está em penúltimo lugar com 13. E o Boa Vista agora com 18, em 18º lugar com 12 pontos ganhos. E o Benfica, sabe o que está parecendo? Está parecendo assim o Benfica, o Porto e o Sport. Tipo assim, não, eu não quero ser líder. Aí vai o outro também, eu também não quero. Está parecendo isso, porque é impressionante. O Benfica vai e perde para o Braga em casa. Notícia de última hora, o Rui Costa e o Varandas estão negociando. O Sport falou, olha, não precisa pagar nem multa rescisória. O Sport está cedendo graciosamente o João Pereira para o Benfica. Olha, eu vou te falar, viu? Olha, se bem que eu não sei a opinião de vocês, mas o Laje, eu sinceramente... É o enganador, Nelson. Enganador. Eu falei. E ele ganhou aquele time com o Benfica lá atrás, porque a equipe já estava entrosada e tal. Mas no ano seguinte ele já mostrou que é fraco. Ele é fraco mesmo. Veio pro Botafogo, não ficou sei lá quanto tempo. É fraco. Foi para Inglaterra, foi embora. É fraco. É fraco. O Benfica merece um treinador de mais bala na agulha, né? Pode ser que traga aí o Amorim, hein, Emílio? Vai lá pro time dele. E aproveita e leva o João Pereira como auxiliar. Segunda Liga, rapidamente, Nelson, a 17ª jornada começou na sexta-feira com o Portimonense vencendo o Alverca por 1-0. O Chaves perdeu em casa para o Penafiel 1-0. O Feirense venceu o Leixões por 1-0 e o Tondela perdeu em casa para o União de Leiria por 4-1. Agora há pouco terminou o Oliveirense 0, Felgueiras 3. Ainda teremos Torriense Mafra, Vizela Marítimo,
Passos de Ferreira contra o Acadêmico de Viseu. E a 17ª jornada termina amanhã com Benfica B e Porto B. Será que Benfica B ganha do Porto B? Eu não sei não, Uma hein? briga boa, hein? E a terceira, rapidamente aí, Lourenço? Não, rapidamente aqui, o Sove comentando que alguns times estão com jogos a menos, porque na 16ª jornada, vários jogos ficaram para o dia 12 de janeiro, né? Ela não foi completa, vai ser completada no dia 12 de janeiro. O Penafiel continua liderando com 35, o Tondela com jogo a menos tem 31, o Benfica B ó, em terceiro com jogo a menos também 28, o Acadêmico de Viseu tem 25, está em quarto lugar. Na parte de baixo, o Mafra está fora da zona da degola em 15º com 15, mas com 15 o Passo Ferreira já está na zona da degola em 16º. O Porto B é o penúltimo colocado com 13. E o Oliveirense, que perdeu agora cedo, é o Lanterninha com apenas 9 pontos. Na terceira liga, tivemos pela Série A a retomada na 15ª jornada. O Lourosa ganhou do Amarante por 1-0. A Nadia venceu o São Joanense por 2-1. O Varzim venceu o Vila Verdense por 3-2. Hoje teremos FAF Braga B, São João de Veira e Trofense na liderança da Série A. O Varzim com 29, o FAF 26, Amarante 25 e o Lourosa 24. Esses são os 4 que estariam se classificando para a fase de campo para disputar o título. Já na Série B, a 15ª jornada teria um jogo hoje de manhã lá na Covilhã, mas foi adiado provavelmente por causa da neblina lá na Serra. Não é fácil, não. O esporte da Covilhã e o Lusitânia foi marcada para uma outra data. Teremos hoje Atlético e Acadêmica de Coimbra, Oliveira do Hospital e Belenenses, União Santarém, 1º de dezembro, e o Sporting B contra o Caldas. Será que o João Pereira está no Sporting B de novo, Emílio? Não precisa, não. Não, né? Vai com Deus. A classificação dessa Série B tem o Atlético liderando com 25, 1º de dezembro com 24, a Acadêmica de Coimbra com 23 e o Belenenses com 22. Esses seriam os 4 classificados para fase de disputa do acesso para a segunda liga. Ufa, acho que era isso, hein, Nelson? Muita coisa acontecendo lá no futebol português e, olha, promete briga boa em todas as séries, né? A Série A, na B e na C. Vamos ver o que vai acontecer. Mais alguma coisa do futebol português? Emílio, Camões? Ô, Nelson! Fala, Camões. Você sabia que fazia 40 anos que o Sporting não fazia esse resultado de 4-4? É mesmo? Puxa vida. Sabe contra quem? Contra Guimarães. a Acadêmica em Alvalade. Olha aí. Acadêmica. Acadêmica de outras épocas, que era muito mais respeitada, né? Bom, é isso então. Um grande abraço, Emílio. Um grande abraço, Camões. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, tchau. Gostou, hein? Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé. E foram anunciadas mais 4 contratações, né, nessa última sexta-feira, né, Nelson? E vamos pôr aqui na tela os novos contratados. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Primeiro nós temos o Alex Silva, né, Nelson?
lateral Isso, direito. lateral direito, né? 30 anos, Alex Silva está chegando para a lateral direita da Portuguesa. Temos também o Daniel Júnior, meia, de 22 anos, chegando aí para o meio-campo da Portuguesa. E temos 2 atacantes, né, Nelson? O Iago Dias, de 31 anos, e o Henrique Almeida, de 33. O Iago, se eu não me engano, ele jogou na Ponte Preta nessa última Série B, né? Sim. O Henrique Almeida, que eu não sei onde ele estava, viu? Tava fora do país, ele? Não, estava no Vila Nova de Goiás. Vila Nova? Estava no Vila Nova. Aliás, para mim, de todas as contratações, a melhor de todas. O Henrique Almeida é um belíssimo jogador. Quem não lembra dele da seleção sub-20, que foi campeã, seleção brasileira, ele jogava lá junto com o Neymar e tantos outros jogadores. E ele, olha, um belíssimo jogador. Eu não sei o que acontece com o Henrique Almeida, que ele não para muito nos clubes, né? Mas futebol ele tem de sobra, é um belíssimo jogador. Quem não lembra dele, é só ir ver aí o histórico dele. É um jogador muito interessante, jogador inteligente, e faz gols, né? Então, é um bom jogador. E o Iago Dias é um jogador que jogou na Ponte Preta caiu e tal. Mas ele, olha, tem umas boas lembranças dele. Ele fez um gol contra o Ituano nesse ano aqui, que ele saiu de lá da intermediária, foi levando a bola, deu um come no zagueiro, o cara arrancou 5 quilos de grama e ele fez um golaço. Quem quiser, vai na internet aí ver o gol do Iago Dias. É um jogador habilidoso, inteligente, rápido. Olha, também parece ser uma contratação muito interessante, o Iago Dias. E quem foi assistir o jogo da Portuguesa lá com o São José, também tem alguns comentários que a zaga tá boa, né, com o lateral esquerdo bom, que foi trazido agora também, o zagueiro, lateral direito, estava jogando sem esses jogadores novos aí do ataque, né? Eu tô começando a gostar mais do time, viu, Lourenço? Sinceramente, jogadores importantes. Você vai lá no site da Luzanet, lá você dá uma pesquisada lá sobre esses novos jogadores. E, olha, sinceramente, eu acho que começa assim a ter uma formação de um time que começa a ficar interessante, viu? Sinceramente, vamos ver, né? A defesa, pelo que consta, é boa, né? O jogo lá com o São José foi 0-0 e foi contra o São José, né? Segunda-feira passada, um 0-0. Cada tempo teve um time, né? O Cauã colocou um time no primeiro tempo e um outro time diferente no segundo tempo. Dizem que o time do segundo tempo é que seria o titular. Inclusive no meio-campo tinha o Tauan, o Hudson, né? E o Portuga no meio-campo. Esses eram que jogaram. Lógico que agora com a chegada aí do Daniel Júnior, né? Talvez ele assuma aí um lugar de destaque. E também alguns jogadores não participaram, que nem o Fernando Henrique, né? Que o volante, o Matheus Nunes também, se eu não me engano, também não jogou. Porque tem muita gente fora de forma ainda, né, Nelson? Por isso que a gente sempre comentava que era importante quanto antes eles voltarem chegarem no treinamento para ter um condicionamento físico ideal, né? Que é muito pouco tempo aí para a estreia da Portuguesa no Campeonato Paulista, dia 15, né? Às 21h35 lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, né, Nelson? Horário complicado, né? Pelo amor de Deus, né? É difícil, né? O 9h30 vai terminar às 11h30. Eu não sei nem se vai ter metrô aí nesse horário. Mas é o jogo da Record, né, Nelson? É o jogo de abertura da Record. Sim, mas o pessoal quer ir ver o jogo, né? Quer ir lá. Não sei quanto é os ingressos, né? Você viu os preços dos ingressos do Noroeste? Nossa Senhora, você viu só? 600 e poucos reais um ingresso lá de numerada, cara.
Que realmente. isso? Tá de brincadeira. Os caras querem tirar a barriga da miséria, pô. Pelo amor de Deus. Não, a diretoria do Noroeste negou uma proposta para vir fazer um jogo lá em Brasília e agora está querendo tirar o couro do pessoal ali da região. Sinceramente, tudo bem, cada um é cada um, o pessoal tem dinheiro, mas olha, esse jogo mereceria um boicote total. Que é isso? Acho que nem o jogo do Real Madrid custa esse valor aí, R$650. Que é isso? Sabe? É o preço do ingresso de show de artista internacional aí, hein? E precisa ser dos bons, né? Porque, sinceramente, esse é o valor maior. Tudo bem, mas mesmo um valor menor deve ser Era no mínimo. R$300 a arquibancada inteira. Aí. Isso, a gente está falando eu vi a notícia pro jogo do Palmeiras, que eu acho que eles vão jogar o primeiro jogo com os times grandes, contra o Palmeiras. E esse foi o preço do ingresso que eles estão divulgando lá. Absurdo, Nelson. Absurdo. Se fosse a torcida do Palmeiras, nem ia. Não vê, não vai, aí. Não. Deixa eles querem ganhar dinheiro, então fica sem. Vai ganhar dinheiro com a torcida deles lá. É isso aí. Nossa, o que deveria ser feito. Olha só. Realmente é um absurdo um negócio desse. Enfim, são os dirigentes que estão aí, né? É isso aí. Então, Nossa Senhora. E ontem começou a copinha, né, Nelson? 0x0, parece que foi um jogo meio xoxo, né? Português e Atlético Goianiense. Não foi o que a gente esperava, né? O Atlético jogou melhor que a Portuguesa, viu, Nelson? Teve as melhores oportunidades, pressionou mais lá, mas o time... eu não pude ver esse jogo. E o outro jogo da chave, como é que ficou, Lourenço? Eu não vi, viu, Nelson? Não sei, não vi. Posso até dar uma pesquisada, mas eu não... Sinceramente, eu não vi quanto que tinha sido o outro jogo, não. Mas o importante é aquilo que a gente fala, né, Nelson? É o conseguir revelar algum jogador aí que possa ajudar no time profissional. Aliás, o Ciência, que é titular do Sub-20, nem jogou porque ele está treinando lá em Porto Feliz, né? Com o time profissional. Então, realmente foi uma ausência. Ela teve que improvisar, o técnico do Sub-20 teve que improvisar um zagueiro como lateral na lateral direita, né? Então é isso daí que tinha para ontem. E o próximo jogo é com o Itapirense, viu, Nelson? A terça-feira. O Nelson caiu aqui, deu uma caidinha, por isso que ele não está falando nada. Então, contra o Itapirense na terça-feira às 16h45. Itapirense e Portuguesa. Bom, era o que nós tínhamos aqui de Portuguesa para hoje. Vamos de aniversários da semana. Aniversariando nesta semana, hoje, dia 5, fazendo aniversário a cunhada do Emídio, a Camila, um beijo para ela, parabéns. No dia 11 de janeiro, a minha prima Rosane Souza também fazendo aniversário, parabéns para ela também. E para todos que estiverem aniversariando esta semana, um grande abraço, muitas felicidades, tudo de bom para todos vocês. E o Nelson volta só para fazer o encerramento, Nelson. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Navegar é Preciso, mandando um abraço a todo mundo que se ligou com a gente aqui, o Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o André Machado, o Antônio Carlos Caldeira, o Antônio Rodrigues, o Arthur Cabreiro, o Augusto Ferraz, o Carlos Faria, o Carlos Valente, a Carolzinha Marques, o Eduardo Teixeira, o Edivan Rodrigues, Fernando Antunes, a Gasparina Rodrigues, Gustavo Paulo, Joaquim Pereira, Jorge Rosmaninho, José Maria Souza, o Luiz Costa, Maria de Jesus Amaral, Maurício Mazzoli, o Nelson Doval Júnior, o Nelson Silva, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza,
o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a dona Fátima, a Mariana, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, a dona Marilene, o seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, o meu tio Lino, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernanda, o Neto, o Orlando, a Rosa, Esther Sangalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, Márcio, minha madrinha, a dona Maria, Cristian, Raquel, a Elisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. E o Norberto Rocha sempre ligado aqui, manda que o América, que é o outro time da chave, ganhou do Itapirense por 1-0, então o América lidera, Portuguesa e Atlético em segundo. E o Roberto Fernandes também, um abraço para ele, preocupado aí com o time, mas vai dar liga sim, viu, Roberto? Bom, é isso aí, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias. A equipe do Navegar é Preciso, eu, o Lourenço e o Emílio, que financiam por idealismo esse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são democráticas, independentes, espontâneas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas no facebook.com/Grupo Luzanet. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. Um bom domingo a todos, um grande abraço e tchau! Tchau! Luzanet. Luzanet.